Boa noite para quem não falei. Que Deus possa abençoar cada um aqui presente e juntos continuemos a louvar a Deus nessa grande festa. Irmão Dalton estava falando da festa que nós estávamos participando nesses dias, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, sábado, né? Foram dias maravilhosos, hoje de manhã, e agora de noite também, mais um momento de grande alegria estarmos juntos para adorar a Deus, o nosso Deus tão maravilhoso. Um Deus que concedeu ao homem a oportunidade da salvação. E essa noite nós vamos estar pensando em cima deste tema. A salvação é só por Cristo. A salvação é só por Cristo. Parece que eu estou chovendo no molhado, né? Todo mundo aqui sabe que salvação é só por Cristo, né? Mas vamos entender esta frase, esse tema. Abrindo nossas Bíblias e lendo lá em Romanos capítulo 10, versículo 1 a 17. O que Paulo vai discorrer, né, para com aqueles crentes de Roma e que hoje também serve para cada um de nós. Romanos 10, 1 a 17. Diz assim: irmãos, preste atenção no texto. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam, se é que eles sejam salvos, é o pedido dele, é porque eles não são, então esqueça a ideia de que um grupo especial está salvo, né? Principalmente os judeus. Seguindo, pois posso testemunhar que eles têm zelo de Deus, mas é um zelo sem entendimento, uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga no seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de vocês, está na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. No entanto, nem todos se submeteram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Paulo, quando está escrevendo a sua carta, dentre outras coisas que estavam acontecendo, e eu acho que muitos aqui sabem, né? Mas quem não sabe vai passar a saber agora. Paulo, ele escreve esta carta com um objetivo bem definido. Ele não escreve por escrever, como nós às vezes escrevemos cartas, né? A fim de contarmos fofocas ou saber fofocas, a notificar alguma coisa ou passar a conhecer outra. Hoje não se escreve mais carta, hoje é WhatsApp, né? É WhatsApp, Instagram, Facebook e assim por diante, né? Mas você geralmente escreve alguma coisa para alguém e para comunicar, para saber como está, para se informar e tal, né? Como eu falei, às vezes até fazer fofoca, coisas que não deve. Semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos falando sobre esse assunto. Bom, mas Paulo, quando ele escreve essa carta, ele tinha ali em mente um problema.
inspirado por Deus, e esse problema também, muitas das vezes, acontece hoje em nossos dias. O que estava acontecendo? O problema é que muitas das pessoas que vinham atrás de Paulo vinham desfazendo a mensagem de Paulo. Paulo estava pregando Jesus Cristo. Paulo estava pregando a salvação em Jesus Cristo. Paulo estava colocando Jesus Cristo e apresentando Jesus Cristo como Messias enviado por Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O problema é que ele enfrentou muitos problemas em relação aos seus mesmos, que eu digo judeus, né, que vinham muitas das vezes atrás, ensinando que não é bem isso, não é bem dessa forma. Então, Paulo dizia, Cristo Jesus, que salva o pecador, tanto o judeu como o grego, como diz o texto que nós lemos. Mas vinha um pessoal atrás dizendo, não é bem isso. Para que a pessoa realmente seja salva, ela também tem que se tornar judia. Ela tem que fazer lá suas práticas de iniciação ao judaísmo, circuncisão e aqueles negócios todos. E também não é só isso, você tem que obedecer às leis, os mandamentos, viver pelos mandamentos, cumprir com as ordenanças divinas escritas por Moisés. Mas também não ficava só nisso, ele também diria que você tinha que praticar as festas e rituais judaicos que existiam naquela época e às vezes até hoje existe muito. Ou em outras palavras, o problema é que para certos grupos de pessoas que vinham atrás de Paulo é que a salvação não vem só por Jesus, também tem que fazer alguma coisa. Deus mandou Jesus? Tá, ok, você até aceita, mas tem que fazer alguma coisa. Não muito diferente hoje também. Se você olhar também em nosso redor, em muitas igrejas, se bobear até aqui em nossa igreja, né, você vai ver pessoas tentando ensinar que a salvação só por Jesus Cristo não é suficiente. Ou, em outras palavras, você precisa fazer alguma coisa. Só isso é pouco. Entregar a sua vida a Jesus Cristo é pouco, tem mais alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. E é exatamente isso que eu queria pensar com os irmãos nessa noite, para entender que realmente só Cristo salva. Você não precisa fazer mais nada, só entregar a sua vida a Jesus Cristo. Simples assim. Aliás, tem uma mensagem que eu acho linda no Novo Testamento, uma mensagem que não durou alguns segundos. Não sei se você lembra, Pergunta para você colocar a opção A, B, C e D, tá? Entendeu? Pergunta, qual foi dos seus discípulos, né, que seguiram a Jesus Cristo, que o chamado foi rápido? Vem e segue-me. Pronto, acabou a mensagem. Alguém sabe? Mateus. Mateus, cobrador de impostos, estava lá no seu posto, Jesus Cristo passou por ele e fez uma mensagem de alguns pequenos segundos. Vem e segue-me. E Mateus largou tudo e seguiu a Cristo. Simples assim, não tem complicação, o negócio não é complicado. O problema é que nós costumamos e queremos aplicar certas coisas que nós vamos ver daqui a pouco, que fazem com que a salvação em Jesus Cristo seja algo incompleto. E tem muita igreja ensinando isso. Então, Paulo, ele estabelece um princípio. Lá no início da sua carta, aliás, no início não, lá no meio da carta, no capítulo 8, versículo 1, ele estabelece uma coisa, veja lá comigo. Diz Paulo, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Existe uma outra versão que coloca uma frase a mais aí. Não é que esteja essa versão errada ou a outra errada. Questões de origem dos manuscritos de Romanos, né? Tem uma outra versão que diz assim, talvez até os irmãos até tenham. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não sei se vocês têm essa versão. Todas as duas são válidas, tá? Todas as duas são válidas. O negócio é o seguinte, Paulo estabelece o seguinte, portanto, concluo eu, finalizo eu dizendo que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Fim de papo. Se o indivíduo está em Cristo, ele está, como diz o próprio Paulo, salvo. Então, Paulo, no seu objetivo, né, o Paulo, quando escreve essa carta àqueles crentes, ele quer mostrar para você duas coisas bem claras.
Primeira coisa, está no capítulo 8, versículo 1, que acabamos de ler. Quem está em Cristo, está salvo. Estando em Cristo, está salvo. E a segunda, ainda no capítulo 8, versículo 33 a 39. Olha só o que Paulo diz, mesmo capítulo, na sua conclusão. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai fazer alguma acusação? Por exemplo, eu, podia chegar aqui agora e dizer, você não vai para o céu porque você faz isso ou faz aquilo. Posso fazer isso? Não. Por que eu não posso fazer isso? Paulo está dizendo, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não sou eu que justifico ninguém, é Deus que justifica. E continua Paulo dizendo, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas diante do matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Cristo, de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem vai te separar, se você estiver em Cristo, da salvação em Cristo? Ninguém, nada. A Paulo faz essas várias perguntas. Quem? Não? Ninguém vai nos separar da morte, da vida. Ninguém vai ser. O próprio Jesus Cristo disse certa vez, né? Ele disse que quem for até a ele, quem sabe o versículo? De maneira nenhuma ou jamais, eu o quê? Lançarei fora. Então, estando em Cristo, salvação garantida. Aí alguém poderia dizer assim, pastor, mas quem peca não vai para o inferno? Está escrito na Bíblia que o pecador vai para o inferno, né? O salário do pecado é a morte. Eu digo assim, e quem não deixou de pecar, mesmo que entregou sua vida a Cristo? Não estou justificando pecar. Pecar justificado não quer dizer que tem licença para pecar. Não é isso. Até porque de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de manancial, né? Água doce e água amargosa. Não estou justificando assim, então eu posso pecar porque eu estou justificado. Não é isso não. Paulo falou que não é bem assim não. Você entendeu errado a história. O negócio é, enquanto nós estamos aqui, infelizmente, isso Paulo deixa bem claro também, pecamos. Quem aqui não peca? Nem faria a pergunta, levante a mão, porque seria uma mentira, já pecou, quem levantasse a mão. Entendeu? Então, todos nós pecamos, mas graças ao amor de Deus e misericórdia de Deus, sua bondade, nós fomos feitos por Ele ovelhas. Somos considerados assim por Deus, graças a Deus. Como então se dá a salvação no homem? Paulo era um homem muito inteligente e nesse texto ele vai dizer algumas coisas, detalhes muito importantes para nossas vidas. Vejam como é que se dá a salvação no versículo 3. Volta lá ao versículo 3 do texto que nós lemos. Olha o que Paulo está dizendo para você e para mim. O que diz aí no versículo 3? Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Para quem tem memória curta, ele está falando dos judeus. Eles, judeus, que conhecem a Deus, conhecem a lei, não fizeram valer aquilo que foi dado para eles e por isso eles se perderam. E a oração de Paulo é para que eles se salvem, porque eles, apesar de conhecer a lei, eles ignoravam a justiça de Deus. Então, como se dá a salvação do homem? A salvação do homem se dá na justiça de Deus e não na nossa justiça.
Quando você estabelece para si sua própria justiça, você está caminhando para longe de Deus, mesmo achando que está servindo a Deus. Olha que coisa interessante. Quando você estabelece a sua própria justiça, você está trazendo para você a responsabilidade de dizer: eu consigo fazer com que a salvação chegue a mim. Você não vai conseguir nunca. Olha só o que diz Provérbios 21, versículo 2. Olha o que Salomão escreve. Provérbios 21, 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia o coração. O teu olho, o meu olho, os nossos olhos podem enxergar como sendo certo, como sendo justo, como sendo direito, como sendo até agradável a Deus. Mas Deus não olha dessa forma. Ele olha o nosso e avalia o nosso coração. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 31, diz o seguinte, olha só, nós falamos até semana passada sobre esse texto. O Deus, 2 Coríntios 11, 31. Não, é 1 Coríntios, escrevi errado, irmã, desculpa. 1 Coríntios 11, 31. Paulo, ele escrevendo sobre a ceia, ele vai dizer uma coisa interessante. Olha só. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos o quê? Juízo. Paulo está dizendo o seguinte: se você se examinar a si mesmo com seus critérios, com seus olhos, você não se condena. Você sempre vai buscar uma justificativa, você vai sempre buscar um culpado, você sempre vai tentar justificar aquilo que está errado. Exemplo, Adão e Eva. Quando eles pecaram, o que eles fizeram? Senhor, me perdoe, eu errei. Foi assim que foi acontecer a história? Não. O que eles fizeram? A justificativa, jogaram para o outro culpado. É sempre assim. Nós tentamos justificar, inclusive, até motivos que nos levam para longe de Deus, como sendo motivos que afastam, que estariam aproximando de Deus, para poder viver uma vida que nós queremos viver. É assim em muitas religiões, é assim em muitas denominações, é assim inclusive entre os batistas, infelizmente, aonde se criam regras, normas e condutas a partir dos nossos olhos para estabelecer uma vida que está longe de Deus como se fosse uma vida próxima de Deus. Infelizmente, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve para uma igreja, a igreja de Roma, como eu falei, que anos depois, isso aqui foi aproximadamente, assim, se não falha a memória, lá para os anos 80, 90, agora não me lembro bem a data, depois de Cristo, anos depois, isso seja lá para os anos 300 e pouco, lá depois, bem depois, esta igreja, ela se desviou tanto da verdade que até hoje ela é considerada realmente uma igreja do anticristo, longe de Deus. A instituição, não as pessoas. Tem muitas pessoas ali que estão salvas porque creem em Jesus Cristo e a gente vai ver isso daqui a pouco. Então veja bem, não estou aqui dizendo, repito, que você pode criar suas regras e viver segundo o que parece ser aquilo que vai lhe trazer a salvação. Não estou dizendo isso para viver uma vida de pecado, não. Você tem que viver pela justiça de Deus. E a justiça de Deus é perfeita. É o que Paulo vem trabalhar nesse texto de Romanos. Outra coisa que ele coloca nesse texto, a salvação é possível quando você e eu, reconhecemos que a salvação só é para os que creem. É uma única coisa, crer. Versículo 4 e versículo 10. Esses dois versículos, Paulo vai dar algumas palavras aqui muito importantes para nós. A primeira palavra que ele usa aí é justificação ou justiça, porque o fim da lei é Cristo para justiça. Essa palavra justiça você conhece, eu sei que você conhece, já ouviu e já até usou essa palavra alguma vez, né? Mas aqui no grego, ela tem uma outra conotação um pouco diferente daquilo que você está acostumado. Ela tem uma conotação do tipo que traz a ideia de um estado ou condição aceitável por Deus. Justiça aqui no grego está dizendo o seguinte: você tem que estar diante de Deus numa condição que Ele possa te aceitar. Não é como você quer, é como Ele quer.
Você está entendendo? Quando ele fala dos eleitos, nós lemos o texto, ele está dizendo o seguinte: eu escolho, mas eu escolho quem? Aquele que está diante de mim como eu quero estar. Eu costumo dizer que isso é muito fácil de ser entendido quando se aproxima as eleições. Existem aí N candidatos para N cargos, né, públicos, não é isso? Prefeitos, deputados, senadores, presidente, assim por diante. Você vota em quem? Você vota naquele que para você é o que melhor te satisfaz. Se é bom, se é ruim, eu não vou entrar no detalhe. Você vai votar naquele que você acha que é o melhor para você, não é assim que funciona? Então, eu vou olhar para aquele Joãozinho lá, o Joãozinho realmente satisfaz as minhas ideias, eu concordo com os princípios dele, de todos é o que eu acho melhor, eu vou votar nele. Você estabeleceu as diretrizes para elegê-lo como seu candidato. Se vai ser eleito ou não, aí é problema depois, né? Do número de votos. Mas eu digo, Deus age da mesma forma. Ele olha para a multidão e diz: aquele que estiver assim, 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 eu o escolho. E esse que está é apresentar-se em condição, é a primeira questão. Então há uma preocupação. A preocupação de que o homem precisa entender: eu estou dentro da justiça de Deus. Como eu vou saber disso? Ele continua dizendo: justiça de Deus ou justiça de todo aquele que crê. A palavra crer vai dar uma ajudinha aí para a gente entender o que quer dizer justiça. A palavra crer aí ele vai trazer a ideia de confiança plena em Jesus. Ou seja, é aquele em que você pode se apoiar sem medo de cair. Mas não, se está andando com uma ajudinha aqui, né? Irmã Rosa também de vez em quando, né? Andando com a ajudinha, né? Você está usando para o quê? Para sustentar, apoiar. Você crê que aquilo vai te ajudar, e ajuda. Uns até tem que andar com duas, né, meu assim? Pois bem, é mais ou menos isso. Só que Deus, ele pensa, raciocina e age. Aquele que se apoia em Deus, raciocina que nele você nunca cai, e nunca será lançado fora, você nunca vai se decepcionar, esse é o que crê. E o Cristo estabelece, um dos primeiros inicial, o mais importante dos critérios para a eleição é: você acredita em mim? Você confia sua vida a mim? Você consegue entender que só em mim você tem apoio suficiente para ter vida? Esse é o critério de Deus. Muito bem, a pessoa entendeu isso, ele vai partir para o versículo que nós falamos, o próximo. O versículo próximo, o versículo 10, vai dizer as outras duas palavras que nos ajudam a entender justiça e crer, que está aqui: porque com o coração se crê. O que é coração? Por favor, não diga que aquele órgão que tem dentro do corpo que bate sangue para tudo quanto é lado. Entendimento. Existia no passado, nos dias de Cristo, alguns pensadores, até antes de Cristo, os pensadores gregos. Vocês lembram de algum? Um pensador grego lá atrás. Que cola eu dou? Aristóteles, Platão, Sócrates, aqueles caras lá de trás, os pré-socráticos. Esse pessoal, eles tentavam expressar o entendimento, o psique da pessoa através da palavra coração, alma, espírito. Eles tentavam argumentar dessa forma, esse entendimento. Porque quando você se emociona, você sente o coração mais rápido. Quando você está triste, você está com aquela dor no peito. Sabe como é? Então você atribui ao coração físico a essas emoções. É claro que ele vai reagir de acordo com as emoções, porque você funciona como um todo, né? E é o cérebro que pensa e raciocina e pensa naquilo que está fazendo. Né? Então, mas eu não quero dar aula de anatomia aqui, nem esse negócio de neuro. Eu quero que você entenda o seguinte: é com raciocínio, com lógica. Por exemplo, eu não vou pular daqui para lá, porque qual motivo? Qual razão? Vou cair em pé, deitado? Não sei. Mas para que eu vou fazer isso? Mas se alguém chegar, pula que não vai acontecer nada, eu vou dizer o seguinte: peraí, você está querendo que eu pule e não vai acontecer nada? Eu vou raciocinar, eu vou pensar, eu vou chegar a uma conclusão. E uma conclusão que vai ser favorável a mim e não a ele, que diz que pule. Agora, quando eu tenho certeza
credibilidade que aquele que diz pula e não vai acontecer nada, quando eu entendo que isso é realmente verdade, eu vou fazer o quê? Vou pular. É o filho para com o pai. Já viu aquele negócio? Pula que eu te seguro. E o filho pula. Isso é raciocínio de mente, entendimento de que Cristo nos sustenta. Então, a justiça de Deus é estabelecida, e só ela pode ser, para aquele que entende que Ele é o sustentador, o alicerce, a base, aquele que você pode confiar a sua vida, e aí, de coração, com racionalidade, você se faz o quê? Confessa. Veja que no próprio versículo, Paulo termina dizendo assim, exatamente, com o coração, aquele que crê e confessa. Confessa. O que é confessar? Fácil. É abrir a boca e falar. Abrir a boca e falar o quê? Qualquer palavra, qualquer coisa? Não. Falar o quê? Falar de forma racional, inteligente, e que você entendeu, e com esta fala, declarando o que você está fazendo, entregando a sua vida a Ele, e com verdade você está dizendo isso de coração, né, de racionalizando tudo, não rejeitando essa justiça de Deus e aceitando a realidade que Ele, Deus, é e o que você é. Quando você pensa nisso tudo, você age. Quando você age, você recebe a salvação. Então a salvação passa a ser realmente perfeita em Deus. E você jamais será condenado. Paulo escrevendo no capítulo 4, Lucas escrevendo em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz uma situação dos nossos irmãos que estavam sendo julgados, né? Eles estavam lá passando um momento de dificuldade, e aí era dito para eles, vocês não vão falar mais de Jesus Cristo, vamos acabar com esse negócio aí. Aí eles respondem, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado ao homem pelo qual devamos ser salvos. Quando você entende isso, você então agora vai fazer o quê? Invocar o nome de Deus. Invocar o nome de Deus. Com a tua boca, você vai invocar o nome de Deus. Voltando ao primeiro texto, versículo 13... de Paulo aos Romanos, capítulo 10, olha o que Paulo está dizendo aqui, versículo 13. Ele diz, para a gente aí, Atos 10, 13. Vai aparecer isso. Atos 10, 13. Então uma voz lhe disse, 10, 13. Então uma voz lhe disse, levante-se. Não, Atos não. Romanos 10, 13. Vai chegar lá, eu sei, eu acredito. Paulo escrevendo àquela igreja, ele usa uma palavra interessante aí. Invocar. Quando aparecer, a gente pensa nele. Pois todo aquele que... apareceu. Invocar. Invocar o nome do Senhor. Invocar. O que é invocar? Eu tenho certeza que você sabe o que é invocar. Mas eu tenho certeza que você não sabe o que é invocar em grego. E como eu sou fã desse negócio, invocar no grego pode ser traduzido como receber o nome ou sobrenome de alguém, de outra pessoa. Depositar algo sobre alguém. Diferente, né? Diferente essa palavra. Também é chamar alguma coisa do tipo. Mas é quando ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Não é dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Não é só isso, não. É colocar o sobrenome desse alguém em você. Aí toma outra ideia que eu tenho certeza que você sabe. Aquele que quer ser salvo se torna filho de Deus. Filho de Deus. Você agora entende o que é ser filho de Deus. Você tem o sobrenome de Deus. Você está depositando algo na sua vida. Olha que coisa linda, né? Você está colocando o nome de Deus na sua vida. Então, quem será salvo? Todo aquele que colocar na sua vida, colocar no seu ser o nome de Deus.
Mas Paulo continua dizendo uma coisa interessante, versículo 14 e 15. Ele faz algumas perguntas aí nos versículos seguintes. Como então invocarão, ou seja, como então colocarão o nome de Cristo nas suas vidas aqueles que não creram? Ou seja, o que é crer mesmo? Eu sei que vocês estão comendo queijo em casa bastante, eu também gosto, mas diminua aí porque está fazendo esquecer. Crer o que mesmo? Dar crédito, acreditar, confiar, de lançar sobre ele. Pois não. Então, como então vão fazer isso? Como crerão naquele em que não, o quê? Não ouviram. Ouviram e entenderam, compreenderam, assimilaram, adquiriram, interiorizaram, entenderam aquilo que ouviu. Um som pode ser um som qualquer, mas você tem que entender esse som. Como então vão entender esse som, o que foi ouvido, o que foi dito, se não houver quem? Aqui é um parênteses que a gente faz na mensagem, não é o nosso objetivo. Você tem responsabilidade de fazer com que quem não crer Cristo tenha esse conhecimento. Porque você é o caminho para isso. Fecha o parênteses e continua. Como, pois, então, versículo 15. Como, pois, então, pregarão se não forem? Tem que sair do lugar. Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Como eu falei, ouvir é necessário que alguém pregue, mas ouvir significa dar atenção, receber, entendendo aquilo que você está ouvindo, apreender. E todo conhecimento, todo aprendizado gera mudança. Todo aprendizado gera mudança. As mulheres e quem gosta de cozinhar aí, né, sabe muito bem disso, né? Cadê o irmão Ribamar? Sumiu o irmão Ribamar? Não veio o irmão Ribamar? Ah, está ali na porta. Quem gosta de comida sabe como é que o negócio funciona. Se alguém chegar para vocês que gostam de fazer cozinha, né, fazer comida e dizer assim, olha, se você usar tal tempero, a carne fica maravilhosa. O que você vai fazer? Vai experimentar, vai aplicar. E se o negócio realmente valer, você vai fazer o quê? Vai passar a fazer. Sempre daquela maneira. Isso é, eu aprendi, eu adquiri um conhecimento e apliquei, mudei. Então o que Paulo está dizendo para você é o seguinte, ouvir não é só ouvir, ah tá, beleza, ótimo, parabéns, eu entendi, eu compreendi o negócio, mas não interiorizou, porque não houve mudança. A salvação ela é possível para aqueles que invocam o nome do Senhor, ou seja, entram, colocam suas vidas nas mãos de Deus. E Deus passa a ouvir, passa, aliás, fazer parte do seu ser. Você agora é filho, ele é pai, e Deus quer ser pai. Você já lembra da oração do Pai Nosso? Qual é a primeira expressão que Cristo dá quando ele ensina essa oração? Qual é a primeira frase? Pai Nosso. Não está somente dizendo para você que nós todos somos filhos de Deus, né, no sentido de filhos e pai. Não, ele está querendo ser pai. Ser pai é aquele que cuida. Ser pai é aquele que sustenta. Ser pai é aquele que protege. Ser pai é aquele que conduz. Ser pai é aquele que castiga quando necessário para que haja correção. Ele quer ser pai. Pai de quem? Daqueles que, como diz o texto, ouvem as boas novas. E o que são boas novas? Você sabe perfeitamente. As boas novas é aquilo que eu penso, que eu acho. Não, as boas novas é o quê? A palavra de Deus, o Evangelho. É através dele que o indivíduo chega à salvação. Então veja, quando a gente diz lá no início, né, quando nós começamos dizendo que a salvação é só por Cristo, eu estou chegando à conclusão e chego à conclusão com você e digo o seguinte, não existe nenhum outro meio, religião, práticas religiosas, costumes religiosos, pensamentos humanos, filosofia, coparticipação humana no trabalho da evangelização, da salvação, isso tudo morre. Somente Cristo. Em nenhum outro há
dado o poder de salvar o homem, a não ser Jesus Cristo. Não tem. E uma vez em Cristo, pode vir o que vier, nada vai nos separar desse Cristo maravilhoso, porque Ele é a nossa base, o nosso alicerce, em que você pode descansar nele, porque nunca vai cair, sempre vai crescer, sempre vai aparecer um dia que você vai olhar e Ele está ali contigo. Acho que foi ontem ou foi no PGM, não me lembro, que alguém falou sobre aquela ilustração das pegadas. Foi ontem, Lucas? Ou foi sexta-feira? Das pegadas. Quinta-feira? Ah, foi quinta-feira? Foi no culto? É muita bênção, né? É muita bênção, né? Então a gente confunde logo. Irmão Zé Bento, isso aí, né? Foi irmão Zé Bento das pegadas, né? Uma coisa interessante isso mesmo, né? Minha memória também está fraca. Muito interessante essa ilustração das pegadas, né? Na areia. E mostra que no momento difícil, quem estava sendo ali guardado, sustentado, seguro nas mãos, era você, era eu. Somos nós. Nos braços de quem? De Jesus Cristo, de Pai. Então entenda, nós que estamos em Cristo Jesus, não é que nós vamos sair por aí vivendo a vida louca, não. Tem gente que acha, não é isso. Se você pensou assim, você não entendeu nada. Você vai viver a vida de Cristo, porque Ele é teu Pai, e você vai buscar fazer a vontade dEle, viver a vida que Ele quer que vivamos. Mas se você não é filho, aí complica a história. Você vai tentar viver de tudo quanto é maneira, inclusive até religiosamente bem. Só que isso não leva a ninguém a lugar nenhum. A salvação é só por Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos falar, abrir a boca, ir e pregar àqueles que precisam ouvir do Evangelho puro e simples, a salvação só por Cristo. Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar?